Olá, seja bem-vindo! Bora fazer história juntos? Este é um programa semanal que será exibido no YouTube da Jovem Pan News e também no canal YouTube do portal Litoral Sul, com o objetivo de promover encontros entre empresários, contando as histórias das empresas e do nosso ecossistema de negócios aqui da região sul de Santa Catarina. Para abrir esse primeiro episódio, do Bora Fazer História Juntos, a gente vai contar a história, vamos trazer aqui exemplos de um setor que tem aparecido com mais frequência nos últimos anos, A nossa região é conhecida pelo carvão, pela cerâmica, pela moda, plástico, a indústria metalmecânica, vários segmentos, mas nos últimos anos a gente tem visto ascender um setor que tem se tornado cada vez mais impulsionador de negócios no Brasil e aqui também no sul de Santa Catarina, que é o setor de tecnologia. Então hoje, aqui no Bora Fazer História Juntos, vocês vão conhecer as histórias de algumas das empresas de tecnologia aqui da nossa região sul de Santa Catarina. Para começar o nosso primeiro episódio do Bora Fazer História Juntos, nós temos alguns empresários e os primeiros que a gente vai conversar é o Christopher Medeiros, CEO da DEPS Tecnologia, e o Fabrício Biava, que está ali entre dois negócios, é fundador, faz parte da TW Sistemas e também é CEO da TeamMove, uma startup de tecnologia que vem se estabelecendo aqui no sul de Santa Catarina. Vamos começar, Christopher, por ti, A DEPS é referência nacional na jornada de análise de crédito, A gente tem aí instituições já muito reconhecidas por fazerem análise de crédito e vem a DEPS trazendo cada vez mais tecnologia para esse processo. Por que o crédito deixou de ser um controle de risco, um fator de controle de risco e virou estratégia de negócio para as empresas? E como que a DEPS se insere nesse processo? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom de viver, Fabrício, principalmente porque nós somos do tempo da tecnologia que era moda, A DEPS está entrando no 22º ano de operação. Então, são 22 anos dedicados a isso. O crédito sempre foi visto como profissão. Isso veio da essência quando eu entrei já no mundo do crédito lá há 25 anos. Eu conheci crédito como um jeito mais difícil, também na área de cobrança. Alguns anos depois, eu saí dessa área de cobrança e fui para o grupo HSBC e hoje a montar a PGA, a plataforma de análise de crédito do HSBC, ajudei a validar. Quando eu saí do HSBC e vim para o mundo da indústria, eu acabei vendo que tudo é feito manualmente. Tudo muito interpretativo. E o interpretativo tem dois problemas. Confunde a área comercial. E o interpretativo também leva a tomar decisões equivocadas. E quando eu comecei a construir os primeiros algoritmos lá em 2001, mais ou menos, começamos a entregar para a área comercial. Passado um ano, nós tivemos uma empresa de 3,6% para 0,58%. E as vendas aumentaram 20%. Se você endurece o crédito, normalmente deve diminuir a venda. Entre eles tem 20 representantes. Não, vocês deixam a regra do jogo muito clara. Quando a gente manda um cliente ruim, vocês mandam 5 bons que a gente não está vendendo. E a gente é obrigado a trocar esse cliente e aí cresce. Falar, já praticamente 23 anos antes de nascer a DEPS, nós nunca vimos o crédito como uma ferramenta de proteção, mas sim uma ferramenta para fazer negócio. E usar o crédito, que a gente chama de jornada da análise de crédito, muda consideravelmente o jogo. A DEPS está gerindo aí um pouco mais de 280 bilhões de crédito. A gente acaba tendo essa validação no dia a dia de grandes players, grandes indústrias, podendo crescer sem aumentar o risco. Então, se eu fosse resumir, o que a DEPS faz é ajudar a empresa a crescer sem aumentar o risco. E essas empresas que são clientes da DEPS são essencialmente B2B, são empresas que vendem para outras empresas, não são do varejo direto ao consumidor. 95% das nossas operações são B2B. Tem 5% de empresa B2B que faz o B2C, consumidor.
A Debs está muito forte em indústrias, distribuidores, atacadistas, algumas, Firmeza, M. Dias Branco, Três Corações, Calvin Klein, né? Disposta pela moda, nossa cliente, a lança perfumes, nosso cliente desde 2007. Então, a Debs está muito centrada, ela não atende instituições financeiras. Nossa indústria distribuidores. A implantação da DEPS, né, a conquista desses clientes, exigiu uma mudança de mentalidade lá 22, 23 anos atrás, quando vocês começaram? Era mais difícil vender porque a mentalidade era mais para proteção do que para a estratégia, do crédito como estratégia? Ou vocês, como a indústria normalmente ela é precursora dos movimentos de gestão, né, ela já estava com uma mentalidade mais para este pensamento mesmo, né, de usar como estratégia? A mesma história eu posso te contar em duas conotações, uma com extrema frustração e outra com extrema alegria. A frustração estamos no 22º ano e ainda temos que ensinar o conceito de análise de crédito como ferramenta de vendas. Tanto que esse ano, o Debs é um ano de educação, realmente trabalhar para educar o mercado de olhar o crédito de uma forma diferente. Isso frustra porque ele diz, poxa, ele não está conseguindo uma capilaridade tão grande. Por outro lado, eu posso contar com muita alegria e dizer, puxa, tem tanta oportunidade para continuar crescendo, apoiando, ajudando essas empresas. Né? Mas quando eu falo de mentalidade, eu acho que antes mesmo de mudar a mentalidade do mercado, a mentalidade dentro da nossa própria empresa precisa mudar. Eu não consigo fazer a conta de quantas DEPs eu trabalhei nesses últimos 22 anos. Né? Foram várias DEPs, vários momentos, e de verdade vários distópios ao longo desses 22 anos. Né? E à medida que isso acontece, a empresa evolui, o time evolui e a gente pode trabalhar para transformar o mercado. De fato, como que a DEPS faz auxilia as empresas, né, nessa jornada do crédito de uma forma muito simples, né? Quero que tu explique realmente o produto da DEPS, né? Como que é isso? De uma visão muito popular, né? Eu olho proteção ao crédito, jornada do crédito, eu penso em SPC, em dados, em informações das pessoas, e aí a gente vem com LGPD, né? Que a gente já tem uma outra legislação protegendo algumas informações. Como que é o trabalho efetivamente da DEPS? A gente fala que a gente ajuda o nosso cliente a tomar a melhor decisão de crédito, usar o crédito como ferramenta de vendas. De verdade, o que acontece é o empoderamento tecnológico da empresa. A empresa ela acaba incorporando as metodologias e softwares da DEPS. Mas ela continua tomando decisões manuais. O que a DEPS entrega? Ela entrega uma metodologia, uma consultoria que liga a metodologia da DEPS ao negócio do cliente e um software que vai dar escala ao processo. Então, se você resumir, imagina a melhor decisão do crédito que a sua empresa tomou. Se a gente consegue sistematizar e, principalmente, escalar essas. Porque a partir daí pode ir para o suporte da própria DEPS, não o suporte de software, mas o suporte de tecnologia, inclusive ter diagnóstico para tomar decisão manual também. Então, você não para só no que você automatiza. Você também dá suporte para que as decisões manuais mais difíceis sejam tomadas e você possa fazer a gestão de crédito. Então, a partir desse empoderamento da empresa, a DEPS tem, eu entendo que tem tantas pessoas no time, mas dedicada à tecnologia, comercial, CS, não para fazer o trabalho do cliente, a gente consegue empoderar o cliente, tecnologicamente falando, que ele possa escalar o processo também. Existe um nível de maturidade da empresa que traz o momento certo para ela investir na tecnologia para a jornada do crédito? Assim, vocês percebem comercialmente, né? Olha, a empresa que não tem essa etapa construída, consolidada, ou esta mentalidade, ela ainda não está pronta para implantar essa tecnologia. Ou, né, qual é o momento certo? Não só comercialmente, mas metodologicamente, nós tratamos isso dentro da jornada da DEPS, que é vários níveis de maturidade.
Qualquer empresa que faça negócio com outra empresa, ou seja, que use crédito para fazer negócio, pode ser cliente da Telefy. Pode contratar um pacote a partir de R$300. Então, não é esse o problema. O que muda é a maturidade. O que a gente chama de nível 1. A empresa que organiza os dados, estrutura uma tomada de decisão, tem um limite de crédito sugerido tecnicamente, através de uma política de crédito, e esse cliente é classificado automaticamente, ou seja, de acordo com o que foi construído, esse para nós é muito complicado. E o cliente nível 2 é aquele que já trabalha embarcado e integrado com o RP. Então, a troca de dados eletronicamente, sem ninguém botar mão em nada, você consegue automatizar o processo. Então, poxa, automatizei, diminui o risco, os limites estão adequados. Já estou pronto, você nível 2. Como assim nível 2? Tem o nível 3, que é o que aí agora começa a usar o crédito como ferramenta de vendas. Onde a área financeira tem rituais para interagir com a área comercial. A área financeira passa a olhar o comercial como um cliente. Então existe esse fomento, esse reposicionamento da área, inclusive o comercial se reposicione. Você está falando do comercial interno. Ainda em nível 3, nós temos muitos clientes atingindo o nível 4, que é o quê? O empoderamento do profissional de vendas em dia. Então nós temos muitos clientes. O vendedor está vindo um cliente novo, ele não fala com ninguém, ele digita o CNPJ, ele já tem um limite de crédito aprovado para o cliente. Não, então antes de vender, ele já sabe qual o problema. Então se o cliente é um risco, ele não entra, não se expõe. E se dorme cliente, ele tem 50 mil reais me sugerir, está me comprando 10. Pô, vamos aumentar o prazo, comprar um pouco mais. Nós temos muitos clientes que já estão nesse nível de maturidade. Então, tudo começa com a estrutura do negócio, a padronização, a automação, a escala, a mudança de comportamento, né, que é o nível 3, que é olhar a comercial como cliente do negócio. Aliás, todo negócio deveria olhar as áreas internas como clientes internos, em especial financeiro. A gente incentiva muito financeiro, não tem que ficar sentado, não tem que ir para a rua, ele tem que conhecer os clientes, até o momento que essa cultura se solidifica. E aí você consegue empoderar lá na rua. O profissional de vendas que está lá, passando trabalho para vender, ele tem mais um ferramental para que ele decida, sem dar dependendo de toda a estrutura do negócio. Né? Então, agilidade. E um ponto muito importante aqui, quando a gente olha para crédito, esse vai ser um ano bastante desafiador, inflação alta, juros altos. Ok, a vida toda faz 40 anos que o Brasil tem crise sempre assim. 40 que está sendo gentil, né? O recado é, sempre vai ter clientes em boa condição, clientes em má condição. Sempre. Qual a diferença agora? Nunca as empresas e pessoas ficaram tão endividadas como estão. E aí vem o grande segredo do negócio. A competição agora não é só facilitar de quem não vai te pagar. É tu conhecer melhor quem é bom. E quem conhecer melhor o cliente primeiro vai vender mais para ele, não vai abrir espaço. A disputa por bons clientes, ela aumentou. E a Debs ajuda o cliente a reconhecer esses bons clientes, tem bastante crédito, construído, gerido, não está tomando. Então, às vezes, a gente fica colocando esforço em clientes que não vão permitir que o ciclo continue. O que é ciclo de crédito para nós? É o cliente que compra, eu consigo aprovar o crédito, ele paga e eu consigo vender de novo. Porque pode ser que ele pague e eu não possa vender mais, porque foi uma condição muito ruim. Mas o negócio ganha atração quando eu consigo continuar vendendo sempre o cliente. Né? Então a Debs ajuda a gerir e automatizar todo esse ciclo. Reconhecer um bom cliente mesmo que ele seja novo, manter atualizada a minha visão do cliente e eu posso continuar fomentando e fazendo negócio. Legal, Christopher, obrigada. Por enquanto, a gente dá uma pausa na conversa contigo para vir para o Fabrício, mas daqui a pouco eu vou fazer pergunta para vocês dois juntos. Fabrício Biava, TW Sistemas e Team Move, né? São dois negócios em estágios diferentes, né? A TW tem 22 anos também, né? Mesma idade da Debs, né?
países. 23 e mais de 1.000 clientes no varejo, né? Então, enquanto o DEP está lidando com B2B, com indústria, né? A TW ela está trabalhando com varejo, que é um segmento muitas vezes menos profissional, menos profissionalizado, né? No sentido de tecnologia, de processos, né? Do que a indústria, até por uma questão de necessidade. A indústria tem mais necessidade. E a Teamove, né? Que é uma startup em fase de tração. E aí sim a Teamove lidando com a indústria, né? O que muda na mentalidade da gestão entre esses dois mundos, né? Tanto na gestão dos clientes, né, que são clientes de segmentos diferentes, mas até na mentalidade de vocês. Como o Christopher falou, né? São vários Christophers ao longo desses 22 anos, e aí o Fabrício está lá com a TW e daqui a pouco vem com uma startup num outro momento, né, do setor de tecnologia. Conta um pouquinho para a gente sobre a diferença, né, de mentalidade dos dois. Bom, a gente, seguindo no mercado institucional, né, a TW já estava ali com seus 15 anos, 16 anos de existência, e eu criei um produto, né, dentro da própria TW. A gente fez o que a gente chama de spin-off. A gente criou uma empresa dentro da outra empresa. Como a gente começou a aprender não só, no caso com o software da Teamove, né, que é o CRM, a gente começou a atender não só varejo, começou a atender outras indústrias. Justamente porque algumas indústrias que tinham braços no varejo começaram a utilizar o Teamove. Então, isso surgiu a necessidade de criar essa nova solução, né? E, assim, realmente é outro mundo, né? O trabalhar com varejo, geralmente, a gente tem várias redes, né, que a gente atende, mas, em geral, são empresas menores, pequenos lojistas, e a indústria aí é outro patamar, né? São números maiores, tá? Realmente era isso que eu estava buscando, inclusive, né? Eu queria algo diferente, eu queria sair um pouco daquela questão mais fiscal, né? Que o varejo é muito essa questão de controle de estoque, uma TW MRT para lojas de moda, lojas de calçados. Eu vivi muito tempo nesse mundo, né? E a Teamove já é mais voltada para gestão, já tem essa pegada, né, que o super falou, né, de analisar, de gerenciar. Realmente é um desafio, tá? Mas é prazeroso, assim, porque realmente são dois canais bem diferentes. Nesse relacionamento, né, com o novo relacionamento com a indústria, o que vocês tiveram que aprender, né? Ou o que vocês, né? Isso aqui está diferente, isso aqui eu vou ter que... Não dá para eu vender desta forma, não dá para eu usar este discurso, né? Tanto na forma de interagir com o cliente, quanto no própria tecnologia. O que vocês tiveram que aprender ou reaprender? O principal é o ciclo de compra, né? O ritmo, a velocidade que os negócios são fechados. A indústria realmente são muitas fases. Tem que se adaptar, por exemplo, ao orçamento, né? Que as indústrias, os nossos clientes têm orçamentos anuais. Então, existe a época da colheita, existe a época que a gente precisa. E é legal, assim, parece que tudo acontece mais devagar, né, na indústria, né? Comparado com o varejo, tudo muito acelerado. Na indústria, a gente fala mais de planejamento a longo prazo, médio e longo prazo. Então, acho que essa adaptação que a gente vai aprendendo, continua aprendendo, né? É justamente entender esses ciclos. E também entender que dentro do processo de decisão das indústrias, tu vai conversar com várias pessoas. Você vai ter que estar na operação, que está mais no nível tático, vai chegar lá no decisor, no chefe, que realmente é o momento que cada um vai ver um valor, né? Cada um tem os seus interesses. Então, eu acho que o que dá para diferenciar muito é essa questão do ciclo mesmo. Bom, os dois são desafiadores, né? Esses desafios, mas esse ciclo mais longo da indústria. A TW é RP de varejo. E a Teamove, como é que vocês definem? Temos CRM de indústrias. Nós temos alguns segmentos, e nós somos especialistas. Inclusive, temos clientes em comuns aqui com a DEPS. Então, o CRM dentro da indústria, a gente fala que a gente é um CRM raiz, né? Que a gente não vai estar focado só naquela prospecção e, enfim, né? A gente vai trabalhar toda a gestão do relacionamento com o cliente. Então, sim, é vender, é prospectar, fazer toda a parte comercial, mas também cuidar dos clientes, né? Resolver problemas, né? Dar atenção aos clientes mais estratégicos. Então, como ferramenta, né? Um software, a gente tem a parte do aplicativo, a parte web.
Então a gente atende todos os setores, né? Comercial, saque, área técnica dessas indústrias, a gente consegue absorver isso para tudo que tudo que a indústria tenha de relacionamento com esses clientes seja gerenciada através do software. A gente trabalha muito em conjunto com o ERP das indústrias, porque o ERP, a pegada dele é mais assim, para a gestão, né, de processo, controle, estoque, produção, e o CRM entra como protagonista do relacionamento. Então, essa conexão é muito interessante, né? A gente atingimos 7 anos no mercado, uma empresa jovem, né? Estamos apenas começando, principalmente se a gente colocar nesse âmbito industrial, né, do negócio. A gente tem vários clientes aqui na região também, Farben, PSA, Toplast, Áurea, e outros clientes também em outras regiões, e estamos também para outros países, né? Inclusive, levar os nossos próprios clientes, né? A TW tem 23 anos, está fazendo 23 anos agora em 2026, TeamMove 7 anos. Quando a TeamMove nasceu, o nosso ecossistema de inovação aqui já era diferente, né? O jeito de fazer empresas de tecnologia já tinha mudado. Vocês sentem, né, comparado com a TW, que está com mais velocidade, tem mais velocidade, ou a gente só popularizou ou deu mais luz para um modelo que já era aplicado lá atrás? Eu acho que o ecossistema de inovação está tendo mais maturidade. Eu acho que tudo começou assim, com empresas mais tradicionais. Acredito que isso aconteceu em todas as regiões, né? A gente tem polos aqui em Santa Catarina bem tradicionais, Joinville, Florianópolis. Eu acho que se começou com as empresas tradicionais, de uns anos para cá, começaram a ver as conexões entre as empresas, entre as startups. Eu acho que a gente está num processo de crescimento, né? Eu acho que é um ecossistema ainda jovem, mas eu não tenho dúvidas que ele está muito mais acelerado. Assim, já tem case, já está criando uma casca, digamos assim, para que entre em novos ciclos, que acho que é importante, né? Para inovando, para criando possibilidades novas. E eu acho que é importante, que eu acho que isso gera uma consequência. As empresas grandes de tecnologia que funcionam, as empresas mais tradicionais, né? Elas contribuem de várias formas, seja com conhecimento, material humano. Então, eu acho que está nessa fase agora de crescimento, para conseguir escalar isso. Legal. Eu acho que vocês falaram, né? Não sei se foi o Christopher que falou, a gente já fez negócio juntos, a gente já fez alguma coisa juntos, né? É comum isso entre as empresas de tecnologia, essa parceria eu estou aqui nessa limitação, então vou buscar a parceria da outra que está mais avançada. Como que é essa interação aqui? A pergunta fica para os dois. Fazer dar um exemplo. E quando a gente é um CRM, a gente lida com os representantes das indústrias e lida com a área comercial. E assim, é normal, acho que quase 100% dos nossos clientes, que toda indústria precisa lidar com crédito. Então existe a questão do crédito. E acho que eu aprendi até com o Cruz, numa conversa, essa questão de usar o número como ferramenta de vendas. E a gente, dentro do nosso CRM, a gente usa muito isso, né? Como mostrar como está os clientes satisfeitos, mostrar as oportunidades, ranquear os clientes conforme a questão do crédito, né? Então, essa conexão, essa troca, ela vai crescer natural, né? Eu acho que tem essa situação, mas existem sinergias, né? Todos os clientes que a Debs tem, por exemplo, por ser indústria, poderiam, e acho que a gente tem um nível de maturidade de gestão que poderia ser feito para a TeamMove também. Eu acho que tem sim muitas parcerias e tem que aumentar. E a internacionalização? Queres falar, Christopher? Acho que mudou bastante. Mudou não só as relações. A gente se conhecia, a gente está se conhecendo, vai abrindo acesso. Mas quando a gente fala em freelanciar, imagina 2006, não existia prospecção, marketing digital, era lista, telefone, marcar, cara, coragem. Hoje é muito mais fácil. Primeiro, a gente conhecer. Segundo, ter acesso. Terceiro, nosso canal do YouTube tem 130 mil inscritos.
uma ideia, só produzindo conteúdo de crédito. Então, hoje eu tenho uma capacidade de atingimento muito grande. Eu fico olhando como que a gente sobreviveu. Como é que a gente fazia? Não era conhecido. Não tinha time, não tinha processo, não tinha case, e tu ia atrás de vista, né? Então, acho que isso mudou pra caramba, a gente veio lá daquele tempo mais raiz. Mas aí agora olhando para as estruturas, eu acredito que cada um ficou cuidando da sua casa. Um tinha medo de só roubar um de obra, um do outro, e tal. Mas não, me diga que até o bom para mim, aquele processo que a Alfa está patrocinando e trazendo, esse round de CEO, vai se conhecendo, e tu vê que lá do lado é um bicho de 7 cabeças, e acho que o não conhecer, ele nos permite tomar a conclusão que nós fazemos. Normalmente não são boas conclusões. À medida que a gente vai se conhecendo, quando os amores está muito acelerado, e cheio de compromissos, né? Mas é sempre importante a gente manter a mente aberta para se conhecer, se aproximar e trocar. E eu tive essa experiência, eu vim lá do MP, né? Como eu entrei, claro que é muito fechado, né? Então entra uma ferramenta que precisa ter essa conexão, a nossa reação era se proteger, não? Será que não vai conflitar? Risco? Quando eu montei a Teamove, eu fui pro lado. Eu precisava dos MVs. E aí, como é muito mais benéfico estar conectado com soluções mais direcionadas para especialistas, tem muito mais a ganhar, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi na prática, né? E eu acho que o sistema de consumo está começando a entender isso, mas eu acho que tem muito mais ganhos de estar conectado, de estar trocando, do que ficar no dia. Gente, obrigada pela participação de vocês, Fabrício, Christopher. Muito obrigada. Foi ótimo começar esse primeiro episódio do Bora Fazer História Juntos, primeiro bloco, né, com a história desses dois empreendedores. A gente volta daqui a pouco. Nesse segundo bloco do Bora Fazer História Juntos, nós estamos com mais dois empresários aqui da nossa região sul de Santa Catarina. O Sérgio Vendramini, da Cisdata, uma empresa localizada em Uruçanga, e a Sayonara Gione, que é CEO da Incash, uma empresa do Grupo Inova. Vamos começar com o Sérgio, né, perguntando, Sérgio, a Cisdata tem mais de 30 anos de história, né, e como que a empresa acompanhou, se reinventou, né, a gente teve tanta transformação tecnológica nesses 30 anos. 30 anos atrás, eu costumo contar que eu fazia a faculdade de jornalismo usando máquina de datilografagem, não tinha zero computador. E agora, 30 anos depois, a gente já passou por internet, telefonia móvel, e agora estamos na IA, né? O quanto isso impactou a Cisdata e os negócios da Cisdata, a infraestrutura de tecnologia das empresas? Então, esse ano a gente está completando 34 anos, então é um bom tempo, né? Eu fundei a Cisdata em 91, nessa época não tinha internet, para ter uma ideia, então a gente vendia computadores para pessoa física, para fazer trabalhos de escola e para brincar de joguinho. E aí a empresa foi se transformando, foi crescendo, nasceu a internet lá em 92 mais ou menos, a gente montou um provedor de internet também, e a empresa foi se transformando e evoluindo. No nosso setor de tecnologia, claro que todo setor tem os seus desafios, mas nos nossos, principalmente, as mudanças são muito rápidas, né? Então a evolução é muito rápida. Então, eu acho que o nosso maior desafio é acompanhar a evolução do mercado, né? O que o mercado está fazendo, para onde é que ele está indo, porque existe muita oferta de soluções, a gente tem que fazer as escolhas certas, nem tudo vai dar certo, né? Então a gente está sempre acompanhando o que está acontecendo no mercado, sempre buscando coisa nova, sempre se transformando. Todo ano é uma empresa nova, todo ano é uma transformação, é algo novo. Quando a gente fala em tecnologia, setor de tecnologia, sempre vem na nossa cabeça, pelo menos na minha, né? Vem sistema, né? Vem um sistema que a gente vai usar. No caso da Cisdata, ela nunca foi sistema, sempre foi, podemos chamar de hardware, de infraestrutura. Como que a gente define o negócio da Cisdata? Várias transformações. Hoje, o que a Cisdata faz? A gente tem algumas verticais. Uma vertical é de data center, a parte de servidores e storages para grandes empresas, onde armazena todas as informações, onde rodam os sistemas, né? Então,
A nossa solução é a base para rodar os sistemas. E a gente tem uma vertical de cibersegurança, proteger as empresas contra cyberataques, contra ransomware, assim por diante. A gente tem uma vertical de network, de rede, que é para fazer a conexão das pessoas com os sistemas, seja uma rede cabeada ou uma rede sem fio. E aí a gente tem uma vertical de sistemas mais focados em BI, em Analytics, né? Onde é uma interface inteligente que vai conectar nos sistemas e trazer indicadores para os gestores tomarem decisões. E esse ano a gente está começando uma nova vertical de inteligência artificial. A gente estudou ano passado essa vertical, né, e está trazendo, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, uma nova vertical de inteligência artificial. Pode falar sobre isso agora, pode falar sobre isso agora. O que a gente buscou de diferente, que eu estudei muito no mercado ano passado, inclusive eu viajo muito, eu estou 2 a 3 vezes por ano para os Estados Unidos, vendo o que está acontecendo em tecnologia e trazendo essas novidades, né, para a equipe e para os clientes. E eu percebi que muitas empresas brasileiras, e principalmente do nosso setor sul, têm receio de colocar os dados da empresa na nuvem. Né? Então, as pessoas utilizam o ChatGPT, utilizam o Copilot, mais para tarefas do dia a dia. Mas quando é para colocar um negócio, o RP, algo do negócio, os dados do negócio, numa nuvem, as empresas têm uma certa preocupação. Então, a nossa solução de IA, ela é baseada em servidores on-premise, onde eu vou colocar servidores dentro da empresa, com placas NVIDIA para processar toda a parte de IA. Então, eu vou entregar serviços de IA, mas que os dados fiquem dentro da empresa. E aí eu posso ter ChatGPT, posso ter visão computacional, posso ter agente de IA, várias soluções, mas rodando todas dentro da empresa e não rodando em nuvem. A gente volta lá para os primórdios da tecnologia, onde a empresa tinha a sua estrutura, o seu data center, enfim, o seu cobra, o seu cobra, né? Aquela sala enorme para caber o computador, enfim. Isso é reflexo da insegurança, do volume de ataques, de quedas, é reflexo do que a gente evoluiu, né? Não vou nem chamar de evoluiu, é só mudou e voltou. Eu acho que o mundo ele sempre tem essa oscilação de tecnologia, né? Então a gente foi para um mercado onde era cloud first, né? Tudo vai para cloud. Só que as empresas começaram a perceber que o custo, às vezes, é muito caro, né? Quando a empresa é pequena, quando é uma startup, tem que começar em cloud, mas quando a empresa cresce, às vezes, o custo não justifica o investimento. Tem a questão de receio do ambiente parar, a gente teve paradas recentes de nuvens públicas e parou muitas empresas, então isso gerou uma preocupação. Tem a questão da segurança dos dados, né, realmente de ter ataques. Eu acho que tudo isso acaba contribuindo para esse movimento. Um estudo que eu li o ano passado de várias empresas fala que a gente está no momento que eles chamam de repatriação dos dados. As empresas estão tirando algumas operações da nuvem pública e trazendo para dentro de casa. Ou seja, o conceito de hybrid cloud, de nuvem híbrida, né? Então eu tenho algumas operações rodando na nuvem pública e algumas operações rodando dentro de casa, e os dois se conversando. Não existe certo e errado, existe aplicação correta para rodar em nuvem e aplicação correta para rodar on-premise. É o que eu tenho percebido assim, nos estudos que eu tenho feito. Sérgio, a gente está falando de comportamento, né? O que movimenta, que faz as movimentar é comportamento, né? Emoção, né? A sensação de segurança, enfim. E a gente vem em 34 anos, né? A gente falou bastante de quanto a tecnologia mudou. Como que as empresas, né, os empresários, na verdade, né, os empresários e os decisores estão encarando investimentos em tecnologia, né? Começasse contando que o computador era vendido para fazer trabalho de escola e joguinhos, ou seja, não se enxergava ali algo que pudesse mudar a realidade da empresa, trazer celeridade, trazer mais informações, né? Isso mudou drasticamente ou ainda é um setor que enfrenta resistência de investimentos? Bom, o que a gente costuma fazer? Eu acho que a Sysdata é uma empresa que vende produto. A gente tenta entender qual que é a necessidade mais importante para a empresa para encaixar alguma solução para resolver aquele problema. Eu acredito que a empresa ela faz investimento em tecnologia por 2 motivos. Ou para evitar um problema, que é o caso de cibersegurança, ela não vai ter retorno naquele investimento, mas ela pode evitar um problema muito grave. Então, esse é e um outro investimento é para trazer retorno. Então, o investimento em IA, ele tem que trazer retorno financeiro, senão não faz sentido investir em IA para dizer que estou na moda, estou no hype, estou na onda, eu estou investindo em IA, mas se não está trazendo retorno, não faz sentido. Né? Seja um sistema, seja cibersegurança, IA ou qualquer aplicação, a empresa tem um objetivo, se ela vai reduzir custos ou se ela vai
trazer retorno financeiro para a empresa. Isso eu acho que é o que leva a decisão das empresas. Mas eu concordo contigo que ainda existe sim uma resistência de algumas empresas, depende do nível de maturidade da empresa, em fazer investimentos em tecnologia, ainda existe. A gente falou de insegurança com relação à informação, aos seus dados, né? Insegurança na questão de cair, né? De ter quedas e ficar ali. Onde é que estão, né? Na questão da tecnologia e de equipamentos mesmo, onde é que estão as maiores vulnerabilidades das empresas hoje? Como que vocês, entendendo o negócio dos clientes de vocês, onde é que estão as vulnerabilidades, os pontos de atenção? Pensa que todos os dados das empresas estão armazenados em algum lugar. Esse algum lugar pode ser no data center da empresa, pode ser no data center privado ou pode ser numa nuvem pública. Em algum lugar ele está armazenado. E vamos falar de um hacker, né, um ransomware, ele vai tentar extrair esses dados para cobrar, né, o resgate desses dados. Então, hoje tem empresas, hoje o mercado de hackers, ele já movimenta mais do que o mercado de drogas. Você sabia disso? Ele é um mercado gigantesco, assim, cresceu muito. Hoje, qualquer um pode ir na internet e contratar um hacker como serviço e pagar para de uma empresa. Hack as a service. Mas esse eu consigo, hack as a service. Esse é hack as a service. Eu quero contratar um hacker para vender o meu concorrente. Isso está disponível. Então, muitas empresas deixam de investir em segurança porque pensam assim, nunca fui invadido, nunca tive problema, eu estou seguro, mas isso uma hora pode acontecer, né? Então não dá para achar que nunca vai acontecer. Agora, a proteção são várias camadas de proteção. Se a gente fizer uma analogia com uma residência, a gente coloca muro, coloca às vezes cerca elétrica, coloca vídeo monitoramento, coloca cadeado, coloca porta, então são várias camadas. E em cibersegurança é a mesma coisa, não existe uma bala de prata, são várias camadas de proteção. E a mais importante é a senha, né? Se eu tiver muitas proteções na minha casa, mas entregar a chave ou a senha da porta para alguém, toda aquela proteção não adiantou. Então, esse é o trabalho que a gente faz uma consultoria, é analisar o que a empresa tem, né, de segurança e o que a gente pode ofertar e como que pode melhorar o que ele já tem. Pode ser que o que ele esteja seja suficiente. Sérgio, na tua visão, qual é o papel da infraestrutura e dos dados na competitividade das empresas hoje? Eu acho que o papel dos dados, a gente fala que o dado é o novo petróleo, né? Então, eu acho difícil uma empresa viver sem os dados, principalmente sem os dados ativos no ar. Então, quando uma empresa ela tem uma parada do data center ou ela tem um ataque de ransomware, e isso demora para voltar no ar, imagina uma empresa 5 dias sem sistema, sem emitir notas, sem faturar, sem cobrar. Então, eu acho que o maior prejuízo, digamos assim, para a empresa é o dado não disponível, o dado indisponível, por N fatores, mas o dado indisponível eu acho que é o principal ponto assim, de atenção. Legal, agora a gente vai para Sayonara, né? Essa Sayonara da Incash, a Incash que faz parte do grupo Inova, né, Sayonara? Conta um pouquinho para a gente o que é a Incash, é um spin-off do grupo Inova? Conta um pouquinho para a gente, por favor. A Incash, ela nasceu dentro da Inova, né? A Inova é uma empresa que está há quase 10 anos no mercado com desenvolvimento de software sob medida, e a gente identificou uma dor muito forte. Eu mesma vim da área financeira, então eu consegui enxergar com muita clareza a necessidade de a gente desenvolver uma plataforma para auxiliar o dia a dia do setor financeiro das empresas. As empresas de médio e grande porte, que tem bastante volume de transações. Eu já trabalhei em algumas delas e já vi o quanto é difícil e trabalhoso e chato, né? Você lidar com toda aquela burocracia do setor financeiro, principalmente quando envolve a parte bancária. E vivenciando isso no dia a dia e vendo, inclusive, como grandes empresas, não só da nossa região, mas do Brasil todo, passam esse trabalho, a gente desenvolveu uma plataforma para facilitar a vida do financeiro. Então, o Incash, ele surgiu lá no finalzinho de 2017, em janeiro de 2018 a gente colocou ele no ar, e claro que ele foi desenvolvendo, né, sendo desenvolvido aos poucos, mas sempre com foco em soluções para a área financeira. O próprio nome Incash, ele veio da primeira funcionalidade, que era para gerenciar o fluxo de caixa. Então, ele era basicamente uma tela onde a gente, integrado com o RP, trazia os dados e ali montava um fluxo de caixa dinâmico para a empresa
E claro, a partir do momento que a gente tinha esses dados, a gente começou a querer integrar com o banco, ajudar aí, claro, né, pagamento, recebimento, conciliação bancária, enfim, né, fazer uma série de soluções que resolvesse a vida do financeiro como um todo. E aí hoje ele é essa plataforma aí realmente mais robusta que a gente tem para oferecer. Qual é o perfil do cliente de vocês? É uma plataforma que vai atender um segmento específico ou ela é abrangente? Ela está pronta para ser usada por empresas de qualquer setor? Sim, a gente não segmenta por ramo de atuação do nosso cliente. Hoje a gente tem desde prestadores de serviços, indústrias, comércio, enfim, né, os mais diversos segmentos, porque o financeiro ele é muito parecido. Embora a gente tenha algumas nuances, né, diferentes para cada segmento, por exemplo, você pega uma empresa, tem, por exemplo, a Ferrovia Teresa Cristina, aqui da nossa região, né, eles têm praticamente 2 ou 3 clientes, então eles não têm uma carteira de cobrança muito pulverizada, que demande emissão de boletos, por exemplo. Então o foco deles, né, com o Encash, é a gestão de pagamentos, conciliação de extrato. E eu tenho outros clientes, por exemplo, uma distribuidora, que ela tem um recebimento super pulverizado, boletos de 100, 200 pila. Então isso faz com que sejam cenários diferentes, é claro, né? Então a gente precisa trazer benefícios para cada um desses segmentos, mas o financeiro ele é muito parecido. A parte de contas a pagar mesmo é praticamente igual a todas as empresas. Então a gente não segmenta por ramo de atuação, mas por tamanho de empresa. Porque quando a empresa é um pouquinho menor, ela consegue se virar, né? O financeiro ele paga lá de qualquer jeito, o Excelzão lá ele vai dar jeito. Mas a partir do momento que a empresa começa a ter um nível de complexidade um pouco maior, ela precisa realmente ter essa integração mais, né, próxima junto aos bancos. Ela precisa ter uma ferramenta mais robusta, e é aí que a gente entra. Sayonara, o que muda quando uma empresa, né, ela começa, falou ali, do Excelzão, já faz seus pagamentos, uma visão mais operacional, né? O Encash vem para dar essa visão mais estratégica. O que muda na empresa quando passa de uma visão operacional para o estratégico? Na parte financeira, né? Claro. O nosso objetivo é bem esse, assim, fazer com que o financeiro ele deixe de fazer as atividades normais, simplesmente é o que a gente enxerga hoje, a gente conversa, né, diariamente com várias empresas e a gente percebe o quanto o financeiro ele ainda é muito operacional. Talvez pelo próprio medo, né? A gente estava falando com o Sérgio agora há pouco sobre o receio, né, de dados e a área financeira é uma área bem importante, então ela já é uma área que já tem uma percepção, assim, mais cuidadosa em relação a dados, em relação à exposição. Então é mais tradicional, né? É um pessoal já mais tradicional e eles acabam se fechando bastante para a tecnologia. Então quando a gente traz, por exemplo, o Encash, é um divisor de águas no setor porque ele né, o time para de fazer as atividades que, né, são eventualmente fáceis de serem repetidas e a gente traz eles para um nível mais estratégico. Então a gente resolve a parte operacional e em contrapartida traz também relatórios e análises e muda o processo deles para que eles fiquem mais em gestão e menos ali fazendo pagamento na mão, baixando o título, fazendo conciliação, lançando tarifinha. Isso tudo a gente consegue resolver, né? A máquina faz e deixa realmente a pessoa, né, os profissionais focados no que interessa, que é pensar em estratégia. Essa visão operacional, né, de facilitar a operação, de tirar o trabalho repetitivo, é o principal argumento de venda de vocês? Assim, é o que faz a pessoa, não, eu preciso disso? Ou tem outras formas, né, de eles enxergarem valor no que vocês estão fazendo? Também. Eu acho que essa é uma das principais, porque a gente economiza bastante tempo. Então, claro, né, é difícil, dependendo com quem a gente está falando esse assunto, é arriscado de a pessoa desistir do projeto porque tem medo de, né, ser demitido. Mas a gente resolve bastante, reduz bastante o tempo de operação. Então, a gente tem, por exemplo, empresas que tinham 11 pessoas fazendo operacional no setor financeiro e hoje tem 3. Então, realmente, a redução de tempo ela é algo bem, bem importante. Mas a gente tem vários outros pontos, como segurança, por exemplo, né? Então, a gente, de novo, né, estava falando aí da questão de dados. A gente tem clientes que já tiveram os dados, por exemplo, inclusive de folha de pagamento, que antigamente, né, o pessoal
trafegava muito o arquivo via e-mail, por exemplo. O setor pessoal ia lá, gerava um arquivo, mandava por e-mail para o financeiro enviar para o banco fazer o pagamento. Pensa que um dos nossos clientes, né, antes de usar o Encash, claro, esse e-mail não foi para o cara do financeiro, foi para uma outra pessoa. Então, eles tiveram os dados expostos aí, né, por um simples descuido. Então, quando você coloca uma ferramenta também que toda essa... Claro, a gente ainda usa em alguns casos arquivo, né, para trafegar com o banco, mas o usuário ele não tem acesso, então ele não pode nem acessar esse arquivo e nem manipular ele, né, porque é um outro ponto importante. Então, essa questão de segurança, ela é fundamental. Legal, quero perguntar para os dois agora, porque os dois fazem parte do nosso ecossistema de tecnologia aqui da nossa região sul de Santa Catarina, né? É um setor que está ascendendo, está crescendo, está se empoderando, está também se profissionalizando cada vez mais, né? O que vocês enxergam como oportunidade, como desafio para as empresas de tecnologia que têm as suas sedes, né? As suas bases de trabalho aqui na região sul de Santa Catarina? A base de trabalho é aqui, mas o mercado ele está, né, Brasil afora e mundo afora, né? O que vocês enxergam como oportunidade e também como que pode ser um entrave aqui, né? Sérgio, queres começar? Pode ser. Bom, como desafio, eu acho que é carência de mão de obra, no nosso caso. A gente tem uma dificuldade de conseguir profissional capacitado. Claro que a gente acaba treinando, mas isso demora mais tempo, então sempre a gente precisa contratar, é bem difícil. Acho que esse é um desafio. Oportunidade, eu diria que esse tipo de trabalho que a gente está fazendo hoje e outros trabalhos, eu acho que essa conexão das empresas, eu acho que as empresas, eu não diria parar, mas talvez não se olhar como concorrentes, porque eu acho que se a gente se unir, né, a gente tem uma região aqui muito forte, que é Criciúma, né, assim como em outras cidades de Floripa, as empresas se uniram e cresceram muito. Eu acho que uma oportunidade que eu enxergo é que as empresas se unirem, trocar experiências, se ajudarem a crescer. Eu acho que a gente consegue crescer muito mais a reunião, né, juntando, né, a força das empresas daqui. Sayonara, inclusive, faz parte da diretoria, né, da CETUS, a CAT, né, a entidade que tem promovido essa conexão, né? Fala um pouquinho para a gente, como que tens enxergado o nosso ecossistema? Eu sou suspeita, né, para falar, porque eu sempre vou elogiar muito o nosso ecossistema. Eu acho que a gente passa por um momento muito positivo, que é ter encontrado algumas pessoas que levantam essa bandeira, inclusive, né, Andressa, eu acho que é uma das que nos apoia muito nesse sentido, e é o que o Sérgio falou, né, realmente a gente consegue enxergar o quanto as empresas, os empresários, as empresas como um todo podem se apoiar. Eu mesma, assim, dando exemplos, né, reais, eu tive agora em dezembro conversando com o Christopher da Depes, que não é meu concorrente, mas a gente tem um produto complementar, digamos assim, e independente de qualquer coisa, ele me deu tantas dicas de gestão que eu saí de lá, eu falei para ele, olha, eu acho que o meu MBA não valeu tanto quanto essa conversa que a gente teve de algumas horas. E já conversamos, foi um exemplo, eu já conversei com várias pessoas, eu estive lá visitando o Sérgio também. Então, quando você consegue ter essa troca genuína entre as pessoas, isso te traz benefícios e é algo que a nossa região eu não via há um tempo atrás e entendo que a gente está amadurecendo nesse sentido. Eu acho que é um caminho sem volta e espero que a gente consiga contribuir, inclusive como a CAT, né, contribuir mais para que essas conexões aconteçam. Legal, muito obrigada, Sayonara, muito obrigada, Sérgio, por estarem aqui nesse primeiro episódio do Bora Fazer História Juntos, que é um programa realizado pela Weber Cidades Inteligentes e o Condomínio Altos da Serra, com produção da Rádio Jovem Pan News e Portal Litoral Sul. Você vai acompanhar sempre no canal do YouTube da Rádio Jovem Pan News ou do Portal Litoral Sul. A gente vai para um rápido intervalo e volta para o próximo bloco com mais duas pessoas que fazem parte do ecossistema de inovação aqui do sul de Santa Catarina. Voltamos com Bora Fazer História Juntos, esse programa semanal produzido, realizado pela Weber Cidades Inteligentes e Condomínio Altos da Serra, uma produção do grupo Weber Maranello,
e exibição toda semana nos canais de YouTube da Rádio Jovem Pan News Criciúma e também do portal Litoral Sul. Esse primeiro episódio, aqui estreia do programa Bora Fazer História Juntos, nós estamos falando sobre ecossistema de inovação, empresas de tecnologia aqui da nossa região sul de Santa Catarina. Nós temos outros 2 convidados aqui para encerrar o nosso primeiro programa, o Bruno Bittner, da Miner, né, CEO da Miner Tecnologia, e a Tainá Ferro, que é diretora executiva da ACAT Cetos, a associação que vem mobilizando as empresas aqui da nossa região. Vamos começar pela Tainá, né? A Tainá, até vou explorar um pouquinho, Tainá, a tua história, né? Porque a Tainá, eu lembro da Tainá, quando ela começou a entrar no ecossistema de inovação, e a porta de entrada foi no Startup Summit, né, Tainá? E hoje a gente vê, né, a gente acompanhou a evolução desse ecossistema, não só a evolução das empresas, mas a evolução dessa conexão entre as empresas, né? E agora, como diretora executiva da ACAT Cetos, que é a entidade, né, o polo da ACAT, que reúne essas empresas. Conta um pouquinho para a gente. Como é que tu vem enxergando a evolução do nosso ecossistema? Como é que era quando a Tainá entrou lá no Startup Summit, né? Como já passou, já foi mentora, já fez várias etapas, e como que enxerga agora participando da ACAT Cetos. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu sou cria de comunidade, a gente fala, né? E ratinha de evento. Então, fui me metendo. Eu comecei em 2020, lá no auge da pandemia. Então, como comentou, participei de Startup Weekends, desde participante, mentora, organizadora, depois me tornei facilitadora. Só que ele abre portas pra gente, pro mundo do ecossistema. Então, eu fui me conectando com as pessoas e fui me metendo onde eu entendia que cabia. Só que quando, lá em 2020, bem, né, nos primórdios da pandemia, a gente não tinha encontros presenciais, a gente não tinha momentos de conexão, não tinha entidades que de fato representassem ainda muito bem o ecossistema. Então a gente ia procurando, a gente ia caçando as oportunidades. Hoje a pessoa ela pode simplesmente levantar a mão e dizer, tô querendo alguma coisa, as oportunidades vão vir de bandeja, né? Porque a gente já tem um ecossistema muito mais pujante. Então é um outro cenário. Uma das coisas, Startup Weekends, né? Eu acho que eu tinha falado de Startup Summit, já confundi os eventos, né? O Startup Summit Florianópolis, né? Um grande evento que também já estivemos por lá, mas Startup Weekend, né? Que é esse evento que forma empreendedores para atuar em negócios que vão ser negócios de tecnologia ou não, né? É uma formação de empreendedorismo. E uma das coisas, né? A Tainá usou uma expressão boa, né? Cria de comunidade, porque me parecia, né? No passado, o primeiro Startup Weekend em Criciúma foi em 2016, a gente já estava lá como alfa, né? Me parecia que existia um espaço, uma divisão, não uma divisão, mas um rio entre a comunidade e as empresas, né? Não tinha essa integração, não tinha essa comunicação, essa conexão. E até em alguns momentos parecia que as empresas olhavam o Startup Weekend como um concorrente, né? Vão formar empreendedores e a gente vai precisar de mão de obra lá na frente, né? Nota agora dentro, né, a ACAT Cetos, nota que essa conexão já existe uma convergência mais forte, as empresas estimulando a comunidade interagindo com as empresas. Como é que tu percebes hoje essa maturidade de relacionamento entre empresas e comunidade? Olha, eu acho que aos poucos, conforme foi amadurecendo, a gente trouxe alguns cases de sucesso. Então, hoje é muito mais comum a gente ter nomes de relevância dentro das empresas que já passaram pela jornada de um Startup Weekend, por exemplo. Então, que foram contratados dentro... aconteceu o que eu participei como organizadora. Foi dentro da Beta Sistemas. E dali saíram líderes que estão até hoje atuando dentro da Beta Sistemas. Então, a gente começou a mostrar que não era uma coisa apartada. Realmente, o Startup Weekend, ele muda mentalidades. Então, sim, ele é para formar empreendedores, mas eu acho que ele forma pessoas como um todo. Ele forma habilidades comportamentais que vão servir para a pessoa que queira empreender ou intraempreender. Então, as empresas começaram a enxergar valor nisso e perceber, é uma forma de, sim, eu estar
de olho nos talentos que estão ali formando, ou quem sabe retribuir um pouco também pro ecossistema do que eu pude usufruir para fazer a minha empresa crescer. Então, esse give back que a gente chama, né? As coisas estão começando a se integrar. Ainda existe. E a gente, como a Kat, está tentando fazer essa ponte justamente para mostrar que não são coisas diferentes. Pelo contrário, a gente caminha juntos. E falando de ACAT, né? Qual é o papel? Acho que tem vários papéis dentro de uma entidade, toda entidade tem vários papéis, mas como uma entidade nascente aqui na região, né, tem aí 2 anos, 3 anos, né, do movimento mesmo de estar mais pujante aqui na região e Setos também, qual é o norte, qual é o objetivo principal agora? É promover a integração, formar as pessoas? Qual é o norte dela nesse momento, para 2026 especialmente? Sim, Setos ela é relativamente muito nova, né? O estatuto vai fazer 2 anos em setembro desse ano, mas o convênio com a CAT saiu em fevereiro do ano passado, então não tem nenhum ano de fato. Então, mesmo assim, as pessoas que estavam envolvidas com o Setos já estavam em conexão direta com a CAT Floripa, tentando trazer as ações para cá. Então, a gente conseguiu, de certa forma, principalmente no último ano que foi mais ativo, trazer muita coisa para cá, então formações de lideranças, eventos importantes. Só que ainda tem muito acontecendo lá que pode vir para cá. Muita coisa que pode ajudar, inclusive, as empresas a prosperarem mais. Então, acho que o papel da CAT ele é favorecer para que o território como um todo ajude as empresas que estão aqui instaladas a crescerem mais rápido, que surjam, sim, novas empresas que ajudem nisso. Então, a CAT ela serve meio como essa ponte dentro do ecossistema para conectar poder público, entidades de terceiro setor, instituições de ensino, enfim, para fazer todo mundo conversar e convergir em ações que realmente ajudem essas empresas de tecnologia. A gente botou a conexão, né, entre empresas e comunidades e startups, enfim, como um ponto de atenção, né? Mas tem outras vulnerabilidades ou outras, vamos chamar até de oportunidades aí de crescimento, né? O que falta para a gente ganhar mais visibilidade, mais força como setor, né? Não só as empresas individualmente, nós já temos empresas fortes aqui na nossa região, mas como setor, o que precisa ainda se desenvolver aqui no nosso ecossistema? Eu vejo que falta uma unidade ainda das empresas. A gente já aprendeu muito com isso, mas ainda está aprendendo que não existe tanta competitividade, ou não deveria existir, porque se uma empresa de tecnologia de determinado setor cresce, todas que estão ali no entorno também acabam crescendo, que a atenção para o território acaba acontecendo. Então, a partir do momento que as empresas e as instituições como um todo começarem a entender que unidas elas vão conseguir trazer mais oportunidades para cá, eu acredito que essas coisas vão acabar acontecendo naturalmente. Então, acho que falta um pouco disso ainda. Tem muitas ações acontecendo isoladas e a gente ainda não percebe o quanto que unidos essas ações se tornam muito maiores e muito mais fortes. Tainá, traz um pouquinho para a gente, né, do que está planejado para esse ano de eventos, de ações. O ano passado foram feitos bastante formação, né? Teve um evento grande no final do ano também. O que está planejado para 2026 e como que as empresas podem participar, se envolver, né? Estar presentes dentro da CAT? Perfeito. A gente estava, inclusive, discutindo hoje mais cedo sobre esse calendário. Então, tem algumas coisas que deram muito certo no ano passado e que a gente quer repetir. O Soltec Summit, sem dúvida. O objetivo é que a gente mantenha ele dentro do calendário como um grande evento catalisador dessas ações todas no ano. A gente teve 2 programas bem importantes, que foi o The Tech Academy, o Leadership e o Sales. A gente teve bons resultados nesses programas. A ideia é a gente amadurecer ainda mais, trazer mais formação para gestores, para times, para poder favorecer esse crescimento das empresas. E aí, além disso, a gente tem C-Level Meetings, The Call Startups e vários outros eventos que vão acabar acontecendo. O objetivo é que tenha no mínimo uma ação por mês acontecendo, puxada pela Setos, fora todos os outros que a gente acaba apoiando e co-realizando com as outras instituições. Então, que a gente consiga unir isso tudo, né? Mas vai ser um ano de muito trabalho acontecendo, sem dúvida nenhuma. As empresas, elas podem nos ajudar trazendo pautas.
A gente quer saber quais são as dores das empresas, o que elas estão querendo, o que elas precisam, então, para crescer mais. Então, nos procurem. Eu tenho sugestão de um encontro assim, eu estou com dificuldade em tal ponto, tá me faltando este serviço na minha empresa que ainda não encontrei, eu preciso de ajuda para conexão com tal solução. Então, isso, que as empresas elas comecem a levantar a mão e nos procurar também, porque a gente precisa saber de quem está lá na ponta quais são as dificuldades para que a gente possa realmente representar o setor. Né? Legal. Para se associar é fácil, é só entra no site da CAT geral e aí se associa e já está ligado aqui na CAT no polo aqui de Criciúma. Exato. Dá para fazer isso tanto via a CAT Florianópolis e entrando dentro das nossas redes sociais também, pode entrar em contato com o relacionamento que faz essa ponte toda e providencia todo esse sucesso. E só reforçando que a CAT Setos reúne as regiões de Criciúma, Tubarão e Araranguá, é isso? Vai de Imbituba a Passo de Torres, na verdade. Imbituba, são mais de 40 cidades. Exato. Toda a região sul está dentro do polo CAT Setos aqui. Legal. Tainá, obrigada. Vou conversar com o Bruno um pouquinho e depois a gente volta para uma conversa entre vocês. Bruno Bittner, falei certo? Falou certo. Falou certíssimo. CEO da Miner Tecnologia. A Miner, ela atua conectando tecnologia à estratégia de negócios, né? Explica um pouquinho melhor como é que é esse trabalho, né? As empresas de tecnologia, às vezes, elas têm que explicar detalhadamente, né, o que elas fazem. Eu queria que tu contasse para a gente. Bacana. Primeiro, obrigado pelo convite, Andressa. É um prazer estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho sobre a Miner e sobre tecnologia, né? A gente é uma empresa de 9 anos no mercado. A gente atua em todos os segmentos, em diferentes segmentos e tamanhos de companhias. E a gente atua com 3 grandes frentes. Serviço personalizado de software, então a gente faz um software sobre demanda para as empresas. Terceirização de mão de obra tech mesmo, então todos os setores de uma empresa de software a gente consegue terceirizar, qualidade, teste, desenvolvedor, gestor, então a gente terceiriza essa mão de obra. E a terceira frente que a gente atua é com inteligência artificial, a gente cria agente de IA, prepara base de dados, cria automações dentro das companhias, então é isso que a gente vem fazendo, né? Dentro dessas 3 frentes, a gente atua com integração de software, sustentação de ERP, suporte para empresas, suporte para grandes empresas, acaba se tornando, muitas vezes, o setor de TI de algumas empresas, né? Então, a gente vai muito nessa linha, a gente atende desde o cara que fatura algumas dezenas de reais, ou o cara que fatura bilhões, ou até está listado em bolsas de valores. Recentemente, a gente fechou os primeiros clientes fora, então a gente hoje pode-se dizer que é uma empresa internacional. Legal. Construir software para a empresa, né? Um produto sob demanda, né? Sim. Esse é o carro-chefe de vocês? É comum isso? Porque a gente vê tanta oferta de plataformas, de soluções, de tecnologia, e além de querer saber se isso é comum e se é o carro-chefe de vocês, eu queria saber se existe, por exemplo, a possibilidade de as empresas olharem para isso como um novo negócio, né? De ser a sua spin-off ou até uma spin-off da Miner, enfim. É comum. De todos os nossos clientes, eu posso te falar que quase 100% deles constrói a própria solução ou uma parte da própria solução integrado com o software de mercado. Porque normalmente o software do mercado ele não atende a empresa na sua totalidade. Mesmo que tu pegue 2 empresas do mesmo segmento, elas têm formas de atuação diferentes, formas de gerir a empresa diferente. Então a construção de um software personalizado resolve esse problema. E sim, muitas vezes a empresa pega esse software que ela construiu e transforma numa spin-off, porque viu que é um produto que tem aderência no mercado, já teve solicitação de outras empresas para também utilizar aquele produto. Então é comum a uma indústria fazer uma spin-off de software. E aí a Miner entra junto nesse processo, ou os direitos são todos do cliente que contratou essa construção desse software? Excelente. Isso é na negociação comercial. Tá? Na negociação a gente já define se a gente vai entrar junto no desenvolvimento ou os direitos são todos do nosso cliente. Isso é normalmente atrelado a valor, é atrelado a dificuldade de ter aquele conhecimento técnico, né? Mas na sua grande maioria a gente transfere o direito do software para o nosso cliente. Quando ele vai criar isso numa spin-off, ele acaba nos convidando para vir junto por todo o nosso know-how.
Uhum. Falar assim, inteligência artificial, né? Sim. Ela tá no hype, né? É a bola da vez. A gente já falou bastante de dados também, né? Já foi. E uma coisa não anula a outra, pelo Exato. contrário, eu quero saber como que todas essas particularidades ou essas tecnologias, elas se integram e trazem mais eficiência para as empresas, né? Vocês estão atentos a isso e absorvendo todas essas novidades dentro dos softwares que desenvolvem? Sim, muito. A gente vai em 2 ou 3 grandes linhas. A gente está numa bolha de inteligência artificial, mas é uma bolha que ela não vai acabar, porque de fato ela veio para gerar muita eficiência. Os dados caminham junto com a inteligência artificial, porque ela sozinha, sem a organização de uma linha de dados, ela não consegue resolver nada para ti, né? Então o que a gente acaba fazendo? A gente trabalha numa linha de desenvolver de fato a inteligência artificial, não pegar nada pronto de mercado. Quando a empresa quer criar, quer colocar todo o conhecimento dela ali no desenvolvimento, a gente faz isso. Então, a gente tem especialista em desenvolvimento de IA. Uhum. E muitas vezes a gente também usa ferramentas de mercado, ChatGPT, Gemini, Manus, ou entre outras, integrando com uma solução. Hoje a gente usa muito para marketing, para vendas, para operação, para chatbot. Então a gente tem atrelado muito inteligência artificial para isso. A gente lançou, inclusive hoje, uma vertical de agente de IA. Então a gente constrói um agente de IA para a empresa para gerar eficiência e a gente deixa isso como se fosse sustentado pela Miner, né? É um segmento que está vendendo muito, as empresas muitas vezes preferem construir um agente de IA do que contratar um júnior. Uhum. Mas ao mesmo tempo isso não substitui a mão de obra, porque cada vez mais tecnologia que tu põe no mercado parece que mais mão de obra é necessário para o negócio acontecer. Mais especialistas são necessários. E aí eu já entro na próxima pergunta, porque vocês trabalham com essa alocação de mão de obra, né, de profissionais, que tem um termo técnico que chama body shop, é isso? Isso. Explica um pouquinho, como que é isso? Você fica dentro da Miner, o profissional, trabalhando para a empresa? Como que funciona? Bacana. Eu gosto de fazer um ambiente com terceirização de vigilante ou de jardineiro, funciona da mesma forma. Uhum. Muitas vezes dentro do meu cliente, muitas vezes no home office, ou em outras vezes atuando dentro da própria Miner Tecnologia ou híbrido, né? Depende também da negociação. Por que as empresas contratam esse tipo de serviço? Ah, Bruno, não é só você vai contratar direto? Sim, mas existem alguns fatores que fazem ela terceirizar. O primeiro que quando o core dela não é tecnologia, e ela vai contratar um programador ou dois, ela precisa ter um suporte para isso. Um gestor, um diretor, ela precisa estruturar um setor de tecnologia. Isso não são só pessoas, são ferramentas, aumenta custo, maquinário, talvez expansão do espaço para colocar essas pessoas, né? Então a terceirização acaba facilitando essa montagem desse setor. Um outro fato é, quando a gente atende empresas listadas na Bolsa, seja brasileira ou seja de outros países, o conselho delimita um total de headcount, um total de CLTs que pode ter dentro da empresa. Uhum. Então, uma forma de tu ir por um outro caminho e ter mão de obra é tu terceirizar. Tá. E o outro, muitas vezes, é por projetos ser temporários, de 2, 3 anos, então contrata um time especialista numa empresa que já é de tecnologia e coloca eles para fazer o projeto, depois desliga esse contrato. Uma das grandes reclamações das empresas de tecnologia é mão de obra. E vocês trabalham terceirizando, oferecendo mão de obra. Qual é a mágica? Como é que vocês conseguem esses profissionais, Bruno? Bacana. Isso não é só de tecnologia, né? Se tu for olhar mão de obra para construção civil, tudo. Qualquer outro setor tem a mesma dificuldade. O que a gente faz de diferente? A gente trabalha muito retenção de talento, a gente trabalha muito a nossa questão de recursos humanos para atrair e fazer com que eles queiram, pela Miner, atuar nas outras empresas de tecnologia. E um outro fator é, quando acaba um projeto numa empresa de tecnologia, ou aquela empresa ela passa por algum tipo de dificuldade que precisa diminuir recurso, a gente realoca ele em outra empresa. Então a gente consegue trazer segurança que o recurso ele não vai ser desligado por uma questão financeira, por um encerramento de projeto, né? Então a gente dá essa segurança de contratação, acaba dando a segurança de conhecimento técnico também e fazendo um trabalho de recurso humano muito forte, né? Então é isso que faz com que a gente muitas vezes tenha mais capacidade de contratação do que uma outra empresa tech que também é cliente nossa. A gente tem bastante empresa que é tech e é maior que a Miner. Legal.
Bruno, uma última pergunta para a gente encerrar, né? A gente falou bastante com a Tainá sobre o ecossistema de tecnologia, né, aqui da nossa região, e queria te ouvir sobre isso, assim, é um jovem, né? A empresa é jovem, os nossos outros entrevistados, as empresas aí tinham 30, né, 20 anos, e a Miner é uma bebezinha perto, né? Exato. Eu queria entender, né, como que tu enxerga essa interação entre as empresas, como foi, sendo um jovem, uma empresa nova, né, se integrar a esse ecossistema de inovação, como que tu enxerga tudo isso? Eu vou começar pelo final, que hoje é muito mais fácil tu entrar nas empresas como empresário, ou ter o relacionamento, do que quando a gente começou há 9 anos atrás ou há 10 anos atrás. Por quê? Mesmo que seja um período pequeno, a pandemia acelerou muito o que eu vou falar. Quando eu comecei, eu tentei entrar em alguns núcleos, e a dificuldade é que Criciúma, ela, na época, tinha muita cabeça de empresário tradicional. Exatamente o que a Tainá falou. Não vamos trazer gente de fora, não vamos trazer concorrente, não vamos dividir conhecimento, porque vai acabar roubando o nosso cliente. Então, o trabalho que a pandemia fez, e aí não sei se posso chamar de um lado positivo, mas acelerou o compartilhamento de conhecimento, o compartilhamento de recursos, muitas vezes, né? Então, sendo uma empresa jovem, a gente teve que se esforçar um pouco mais para conseguir entrar no mercado, entrar em empresas grandes, mostrar o porquê que a gente faz e faz bem feito. Foi difícil para a gente entrar em empresa, por exemplo, hoje a gente atende Thomson Reuters, atende Unimed, atende TOTUS, são empresas listadas em bolsas internacionais, bolsas brasileiras. Pensa como foi para a gente entrar 5, 6 anos atrás em empresas desse tamanho, sendo a Miner Tecnologia do interior de Santa Catarina. Né? Então a gente passou sim muito trabalho, hoje a gente, não que esteja mais fácil, mas o fato de a gente estar envolvido em ecossistemas como a CAT, a própria SIC, ou em ecossistemas de São Paulo, e a gente estar criando o nosso próprio ecossistema facilita a nossa entrada por meio de indicação de quem está dentro do ecossistema. Bruno, muito obrigada. Tainá, muito obrigada por vocês estarem aqui no programa de estreia do Bora Fazer História Juntos, um programa semanal que é realizado pela Weber Cidades Inteligentes e Condomínio Altos da Serra, produção do Grupo Weber Maranello e exibição pelos canais de YouTube da Rádio Jovem Pan News Criciúma e Portal Litoral Sul. Eu sou Andressa Fabres, jornalista, estarei toda semana aqui com vocês neste programa. Bora fazer história juntos?